Bora, galera, para mais uma questãozinha aí, questão bem legal sobre plano inclinado e força de atrito. Vamos dar uma olhada? Diz assim, ó, um plano inclinado B de massa emisão e abertura θ, né? Um ângulo que forma com a horizontal, perfeitamente liso, está em um plano horizontal, inicialmente em repouso. Um bloco A de massa M é mantido fixo nesse plano inclinado, através de um agente externo. Ou seja, alguém está segurando o bloquinho ali no começo, tá? Em determinado momento, o agente externo subitamente abandona o bloco e passa a exercer uma força F no plano inclinado, conforme a figura, né? Então, a força que o cara estava fazendo era para manter o bloco A aqui em equilíbrio. Em certo momento, ele deixa de fazer essa força e passa a agir na horizontal, aqui como mostra essa setinha rosa aqui da força F. Determine a aceleração do sistema para que o bloco A não deslize sobre o plano inclinado. Olha só que da hora, hein? Bem maneira essa questão mesmo. Então, vamos ver com que aceleração será que a gente vai ter que colocar nesse sistema para que o bloco A aqui não deslize, né, em relação a esse prisma triangular aqui, tá? Então, primeira coisa, eu vou escolher fazer esse exercício aqui no referencial não inercial, tá? Então a gente já vai ver como é que funciona isso. Primeiro, a gente vai poder analisar quais são as forças que atuam no bloquinho A, de massa M, né? Então eu desenhei aqui embaixo o prisma triangular e eu estou destacando o bloquinho A para conseguir desenhar melhor as forças, tá? Qual o eixo que a gente vai utilizar aqui, né? A gente vai utilizar um par de eixos, um na direção do movimento, que é a direção de A, aqui, onde o bloquinho poderia deslizar, né? Ah, tá, então uma direção aqui, ó, é nessa direção do movimento aqui que eu vou chamar de eixo X. E o outro vai ser perpendicular a esse primeiro aqui, que eu vou chamar de Y. Então, adotei esse como sendo o nosso referencial aí, par de eixos padrão. Tá? Vamos analisar as forças que atuam no bloquinho A. Primeiro, tem a força peso. Ah, tá. Força peso, ela tá para baixo aqui, ó, e vale mg. Tranquilo. O que mais? Vai ter a normal, uma força de contato do bloco A com o prisma triangular B. Essa força de contato, ela está na direção perpendicular à superfície, portanto ela está no eixo Y aqui. Essa é a normal. Tem mais alguma força, Breno? Tem a força também que não vai deixar o bloco escorregar, que seria uma força de atrito, né? Então vamos ver como é que funciona essa força de atrito, ó. Eu vou copiar isso aqui. Ó, vamos supor que o bloquinho está aqui, tá? Vou selecionar, não copiar. Selecionar esse triângulo aqui. E aí, como ele está empurrando o triângulo para a direita, qual que é a tendência desse bloquinho escorregar? Vamos pensar. Ó, o triângulo está indo deslizando, né, para a esquerda devido à força F. Você concorda comigo que a tendência desse bloquinho é ficar para trás? É, ficar para trás. É como se ele estivesse subindo em relação ao plano, né? Ó. Então eu empurro ele para trás, é como se ele estivesse subindo. Por isso que eu selecionei isso aqui para você ter uma ideia. Ou seja, a força de atrito ela vai se opor a essa tendência de deslizar. É como se o bloquinho quisesse deslizar para cima, devido a você estar empurrando para a esquerda. Então qual que é a direção da força de atrito? Oposta a essa, né? Ah, tá. Então o primeiro BO aí a gente resolveu. Qual que é o sentido da força de atrito? É tal que se opõe à tendência de escorregamento. Então ela vai ser na direção aqui, ó. Na direção de X e no sentido para a esquerda aqui. Então essa é a força de atrito. Tá? Tem mais alguma força? Então aí que vem a questão, né? Lembra que eu falei que eu ia resolver um referencial não inercial? Verdade, né? Então o que seria um referencial inercial? Seria alguém olhando de fora aqui, um carinha no referencial X, ele olhando de fora. Para ele, tanto o prisma quanto o quadrado ali, o cubo, né? Estão acelerando, né? Tem uma dada aceleração para a esquerda. Agora, o que seria um referencial não inercial? Seria o referencial do próprio prisma. Ou seja, alguém que estaria sentado aqui em cima. Ó. Então, eu coloco um carinha para sentar
aqui, né, a perninha dele aqui, ó. Ele está sentado no prisma, ou o próprio prisma, né? Ele está junto do prisma. Então, para ele, o prisma não está mais acelerando, nem o bloco A. Ambos vão estar parados em relação a esse carinha, concorda? Ah, tá. Mas você precisou fazer alguma coisa. Qual que é a consequência disso, né, de mudar de referencial? Antes eles tinham uma aceleração A para a esquerda em relação ao referencial X. E agora para o carinha, vou chamar o carinha aqui de Y, né? O referencial do prisma, você precisou cancelar essa aceleração que ele tinha. Ah, tá. Então aí que a gente vai usar a ideia mais linda de Einstein aí, né, o princípio da equivalência, que diz que é impossível distinguir um referencial acelerado de um campo gravitacional. Quando a gente passa a ter, agora no referencial de Y, uma aceleração nula, todo o resto vai sentir um campo gravitacional que é equivalente à aceleração que antes o conjunto tinha. Vê se fez sentido ou não. Então agora eles não têm mais a aceleração que eles tinham, beleza? Tanto o bloco A quanto o B está parado. Mas eles sentem a ação num campo gravitacional que, por coincidência, tem o mesmo valor, né, que a aceleração que antes eles tinham. Então isso aqui, ó, que eles passam a sentir, é o sentido oposto, tá? Tem sentido oposto. Então eles sentem um campo gravitacional para a direita, cujo módulo desse campo gravitacional, desse G, é igual à aceleração que antes eles tinham para a esquerda. Então beleza, a gente aplicou a ideia. Aí, ó, todos os corpos passam a ter ação desse G aqui, dessa ação gravitacional desse campo para a direita. Então, ó, tanto o prisma, que eu vou colocar aqui, ó, massa do prisma vezes a aceleração A, vai ter essa força de inércia, uma força que só existe no referencial não inercial, emissão vezes A, e a caixinha, né, o bloco aqui A, também passa a receber como se fosse ação de uma força-peso mesmo, né? Porque é um campo gravitacional para a direita. Então, mzinho vezes A. São as duas forças de inércia que vão aparecer aí. Tá? Então, fora tudo isso aqui que a gente desenhou, ainda tem uma força de inércia. Ó, vou desenhar até de outra cor aqui, só para... Então, vou colocar aqui mzinho vezes A. E aqui mzão vezes A. Uma força de inércia para a direita. Tá aqui, ó. Mzão vezes A. Show! Agora sim, todas as forças no referencial do Y do prisma, do carinha que está em cima do prisma, estão desenhadas. E a gente vai poder aplicar a condição de equilíbrio para esse bloco. Porque agora, esse bloco está parado em relação ao prisma, né, em relação ao referencial Y. Ah, tá. Então a gente conseguiu ter no referencial... então vamos colocar aqui no referencial Y, né, que é o referencial do prisma. O bloco A está em equilíbrio. Posso falar aqui, o bloco A está em equilíbrio. Ah, tá. Se ele está em equilíbrio, a gente vai usar a segunda lei de Newton. Vai dizer, primeiro, que o somatório das forças resultantes em Y é igual a zero. Tudo bem? Como ele está em equilíbrio e está parado. Então, quem que são as forças que estão atuando no eixo Y? A normal. E a gente tem duas aqui que a gente precisa decompor, tá? Então, vamos analisar onde que aparece aquele ângulo θ ali do plano inclinado. Ó. Inicialmente ele está aqui, certo? A gente vai ter que ver onde que aparece nessa brincadeira das caixinhas ali. Ok. Onde que é mais fácil começar? Mais fácil começar daqui, ó. Tá vendo que essa reta aqui, a reta do eixo X, é a própria reta do plano horizontal. E a gente tem a reta horizontal aqui, ó, que está na direção da força de inércia emissão vezes A, que é essa daqui. Ah, tá. Então esse aqui é um ângulo θ. Tudo bem? Vou apagar isso aqui, só para mostrar que esse aqui é o ângulo θ. Acho mais fácil começar por aqui. Só que x e y são perpendiculares, né? Então se aqui é θ, aqui é 90 menos θ. Se aqui é 90 menos θ, aqui é θ, né?
Ah, tá. E assim por diante. Então, ó, vou continuar fazendo isso aqui. Isso aqui é θ, aqui 90 menos θ. E aqui? Aqui é θ de novo, né? Então, eu vou apagar os 90 menos θ e vou deixar só a parte do θ mesmo, né? Ver se eu consigo fazer isso. Beleza. Então, aqui ficou todos os ângulos θ. E aí a gente volta aqui no nosso equilíbrio. Somatória de forças em y igual a zero. Como que vai ficar? Então, no eixo y, quem que a gente vai ter? Bom, a gente vai ter a normal. Então, normal tá para cima. Ela vai ser igual a quem, hein, galera? Normal vai ser igual. Aí eu tenho que decompor essas duas forças aqui. Eu vou ter uma componente desse mg aqui, ó. Que vai ser quem? mg cosseno θ. Tá para cá. E além disso, eu vou ter a componente da força de inércia aqui também, né? Ah, tá. Então, eu vou ter outra força aqui, ó. Uma componente que é MA seno θ, né? Ele tá sem o ângulo ali, ó. É a componente da força de inércia. Então, eu vou ter essas duas forças apontando na direção do eixo y. Vamos lá? Vamos escrever aqui mg cosseno θ mais MA seno θ. Beleza, condição colocada aí no somatório de forças do eixo y. E no x? No x a gente continua. Somatório de força em x também tem que ser zero, o bloco está em equilíbrio. No eixo x, quem que a gente vai ter? Tem a força de atrito de um lado, né? Ela já está no próprio eixo. Força de atrito. Só a força de atrito para a esquerda? Não, né? Agora a gente tem... Antes a gente tem o mg cosseno θ, ele está na direção do y, então a outra componente dele, o mg seno θ, está para a esquerda, né? Que seria esse carinha aqui, ó. Seria esse carinha aqui, mg seno θ. Beleza? Ah, tá. Tá aqui. Então, força de atrito mais mg seno θ é igual a... O que a gente tem do lado direito? A componente da força de inércia que está com o ângulo. Então, emissão A cosseno θ. Tudo bem? Então, emissão A cosseno θ. Opa! Desculpa, aqui a massa é... Coloquei como se fosse a massa grande, aqui é tudo massa da pequena mesmo, né? Então aqui é Mzinho, aqui é Mzinho também, não sei porque eu coloquei M maiúsculo. Então aqui é Mzinho minúsculo. Muito bem. Para ele não deslizar, o que tem que acontecer? Aí que entra a situação limite, né? Para ele não deslizar, ou estar na iminência de deslizar... Então vou colocar aqui, ó, iminência do escorregamento. Iminência de deslizar. O que isso diz pra gente? Que a força de atrito ela vai estar no seu valor estático máximo, né? Ah, tá. Então, nessa condição, a força de atrito é estático máxima. Ela tem um valor, né, uma fórmula para isso, que é a μ vezes a normal. Show de bola? Então, essa aqui é a equação 1. Essa aqui é a equação 2. Essa aqui é a equação 3. O que a gente vai fazer? Vai jogar a equação 3 na equação 2, tá? Vou jogar a força de atrito, que ela tem que ser estático máxima dentro da equação 2. Então, ficou o seguinte, ó. Eu vou copiar isso aqui. Próxima folha. Colar aqui. A força de atrito, ela tem que ser μ vezes a normal. Então, desse lado aqui, a gente vai ter μ vezes... Quem que é a normal? A normal é a equação 1. Ah, tá. Então, eu vou copiar o lado direito aqui da equação 1 e vou jogar aqui. Então, tá aqui, ó. μ vezes a normal é essa aqui. Mais
mg seno θ é igual a ma cosseno θ. Tá acompanhando? Belezura. Belezura. Vamos ver se tá faltando alguma coisa aqui. Níveis anormal. Lembrando que a normal mg cosseno θ mais ma. Tá, isso aqui é a normal. Mais m. Tá certo? Tudo certo. Beleza. Aí, ó. A massa corta. Porque aparece em todos os termos. O que eu vou fazer agora aqui? Vamos passar tudo que tem aceleração para um lado só, tá? Então, esse aqui tem aceleração. Está sendo multiplicado por quem? Pelo mi e pelo seno de θ. Vou passar para o lado direito ali. Então, vai ficar A cosseno θ menos, já estou passando para o outro lado, o mi seno θ. Beleza? Isso vai ser igual a G seno θ, que sobrou ali, ó, mais mi de cosseno θ. Muito bem. Dá para deixar ainda, isso aqui eu vou copiar, dá para deixar o G em evidência, fica seno de θ mais cosseno θ, mais mi cosseno θ. Agora eu vou passar, opa, vou passar aquele termo dividindo. Então é só passar esse cara aqui dividindo, né? Certinho. E essa é a nossa expressão. Lembrando que essa aceleração é a máxima, né? Porque a gente já colocou a condição da força de atrito estático ser máxima. Então essa é a aceleração máxima para que o bloco não deslize. Dá para simplificar ainda mais, né? Se a gente quisesse aqui, ó, poderia dividir, por exemplo, o termo de cima e de baixo por cosseno de θ. Então, aqui divide por cosseno, aqui divide por cosseno. Olha o que a gente pode simplificar aí. Aceleração máxima é igual a G seno por cosseno da tangente, né? Mais mi cosseno sobre cosseno da 1. E aí aqui embaixo, cosseno dividido por cosseno da 1 menos mi tangente de θ. Olha que expressão legal, hein? Então essa expressão aqui, resumida, seria a aceleração máxima do bloco para que ele não escorregue, né? Muito bem. Daria para fazer também pelo referencial inercial, mas eu preferi fazer no referencial do prisma, eu acho mais legal e também usando os conceitos mais avançados aí, né? Muito bem. Questão bem maneira, bastante trabalhosa, mas espero que tenha ficado claro aí. Valeu, até a próxima!